Paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 Minutos de Doutrina Social com o Ministério de Fé Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 325 do doquete. E a pergunta: onde o compromisso eclesial atraiçoa as suas próprias bases? E a resposta do doquete: acontece frequentemente que grupos, comunidades e instituições eclesiais abandonam a unidade com a igreja porque pensam que devem agir ou decidir de um modo diferente em algumas questões concretas. Muitas vezes o desvio é fundamentado com a necessidade de uma ação profeticamente antecipadora, como seja pegar em armas em regimes socialmente injustos, resistir a mandamentos da igreja ou a não autorização para a celebração da Eucaristia com cristãos de outras confissões. A igreja precisa realmente de profetas que a ajudem na sua renovação. Sem eles, a igreja teria estado adormecida na questão operária e não teria feito a experiência da liberdade de imprensa no seu interior. No entanto, é preciso verificar sempre onde é que a coragem profética serve realmente à igreja, onde brota da obstinação ou da arrogância, onde causa desobediência e divisão. E pegando aqui uma citação de cardeal Franz Koning: que a igreja de Cristo seja uma igreja que convida, uma igreja de portas abertas, uma igreja calorosa e mãe, uma igreja das gerações, uma igreja de ações, dos vivos e dos não nascidos, uma igreja dos que conosco estiveram, dos que estão conosco e daqueles que virão depois, uma igreja que ri e que chora com os homens, uma igreja que procura os homens onde eles estão, no trabalho, no lazer, à porta da fábrica, no estádio de futebol, nas quatro paredes da casa. Uma igreja dos dias festivos e uma igreja dos pequenos trabalhos de cada dia. Uma igreja que não moraliza. Uma igreja que não exige nem expõe certificados de boa conduta. Uma igreja dos que falham e dos que fracassam, na vida, na profissão, no casamento. Uma igreja dos santos, mas também dos pecadores. Então, assim, essa pergunta dá continuidade justamente à questão anterior, certo? Então, também, né, alguns grupos, né, muito fortes, muito radicais, e até também que sejam ligados à igreja, mas que de repente acabam se fechando tanto nele mesmo que acabam se afastando. Tem grupos que não aceitam nem a liderança do Papa Francisco, questionam o Papa. Então, assim, e esses grupos acabam, né, acabam dividindo. O fruto, como a gente já disse uma vez, é a divisão. São grupos cismáticos, muitas vezes. E a gente percebe, por exemplo, né, a gente falou dos santos, qual foi o fruto ali? Foi uma profunda conversão e renovação da igreja. E a gente lembra, por exemplo, a questão da reforma protestante, né, de Martinho Lutero, de Calvino, então que causou uma divisão, uma ruptura. E dessa divisão, né, acaba até hoje as igrejas protestantes, que não têm esse ponto de unidade com o Papa, elas até hoje se dividem, e cada pessoa se sente no direito de fundar sua própria igreja, né? Hoje já são mais de 1000 denominações protestantes, né, pelo mundo. Então, a gente vai vendo os frutos e as consequências, né, de certas rupturas, de certas divisões, né? Então, temos que ter justamente cuidado com isso, né? Como disse aqui, profetas são necessários, são importantes, mas para que a igreja possa ser renovada, transformada, mas a gente está muito atento, né, de fato, né, se aquilo é a voz do Espírito ou a voz simplesmente, né, de alguém que quer se isolar do mundo, conhece até bastante a doutrina, mas acaba fazendo um grupo muito fechado. É o que o Papa Francisco fala: é importante que seja uma igreja em saída, que vá ao encontro, vá às periferias, ao encontro das pessoas, mesmo que acabe se enlameando, sujando por conta de buscar as pessoas, mas é necessário ir às periferias, às esquinas, buscar as pessoas, não ficar fechado em si mesmo, né? Só nesse sentido de autopreservação e só vendo a questão doutrinária e aí muitas vezes agindo de modo farisaico. No tempo de Jesus tinham lá os essênios, que eles viviam muito fechados, viviam isolados do mundo, porque achavam que se fosse, né, viver no meio das pessoas iam se contaminar. Esse não é o papel da igreja. A igreja é chamada justamente para evangelizar no mundo, para levar a palavra de Deus
para tocar a vida das pessoas. Somos fermento no meio da massa, sal da terra, luz do mundo. Esses grupos muito fundamentalistas, que vivem fechados em si mesmos, eles acabam, né, sendo justamente, como eu falei, grupos que acabam se separando porque acham que tem que viver sua doutrina própria, ou acham que muitas vezes alguém que está querendo modernizar alguma coisa não está seguindo a doutrina da igreja. Então eles estão tão fechados neles mesmos que eles acabam se separando da comunhão plena da igreja. Então temos que ter muito cuidado com isso, sempre essa abertura para a evangelização, e buscar sempre a comunhão e não a divisão. Jesus Cristo quer de nós a unidade, a comunhão, assim como a Santíssima Trindade, tem que ser sempre a nossa referência. Então busquemos sempre na caridade a comunhão e a fraternidade. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Deus.